Olá, essa é a 16ª aula de artes da 7ª série e hoje a gente vai fazer uma revisão. A nossa revisão é sobre a parede como suporte, isso ao longo da história da arte, né? Então a gente vai falar de vários modos de se utilizar a parede como suporte. Lembrando que suporte é aquele elemento onde você trabalha, coloca o seu trabalho de arte mesmo, pode ser com colagem, pintura, com colocação de objetos, é o suporte onde você fixa ali o seu trabalho. A gente vai trabalhar sobre afresco, mosaico, grafite e lambe-lambe. A parede é um suporte utilizado em todas as épocas, podendo ter várias intenções, temas e materiais. E parede de um jeito muito amplo, pode ser um muro até a parede de uma caverna. Afresco é uma técnica de pintura que precisa ser realizada nas paredes ou tetos de cal, gesso ou outros materiais similares, enquanto seu esboço ainda está úmido ou fresco. Daí o nome, afresco, porque o cal ainda fica fresco, úmido. Na sua utilização, as tintas ou pigmentos devem ser granulados, reduzidos ao pó e depois misturados à água. Acontece o seguinte, quando você pinta, né, e principalmente quando pinta o afresco, você precisa que fique úmido ali aquele branco, porque a tinta, que é esse pigmento, ele é em pó e ele precisa ser misturado naquela umidade da parede. Então, assim, o artista, ele demora várias horas para pintar uma parede, um teto, e ele precisa fazer isso muito rápido, antes que seque ali o cal ou o gesso. Então, o branco precisa ser misturado às tintas. Aqui temos um exemplo. Na imagem, vocês veem corpos de figuras egípcias, né, os hieróglifos ali, que era escrita egípcia, e tem relevos. Relevos são quando se sobressai ali da figura os desenhos. Também a gente vê o tal do afresco, que é essa pintura, quando ainda está com a matéria úmida. Agora, o mosaico. É possivelmente uma palavra de origem grega. Embora a técnica seja antiga, é um embutido de pequenas peças de pedra ou de outros materiais, como plástico, areia, papel ou conchas, formando determinado desenho. Enfim, um mosaico é um outro tipo de se utilizar, uma outra forma de se utilizar o suporte da parede, e ele consiste em se colocar ali pedaços de pedra ou outros objetos, como apareceu ali no que estava escrito. No Império Bizantino, os mosaicos retratavam o imperador, a imperatriz, além de passagens bíblicas. O Império Bizantino ali foi quando o cristianismo, né, começou a ter bastante influência na história, a religião mesmo. Então, tanto o imperador, a imperatriz, eles apareciam com essa auréola ali em volta, como está na imagem, esses olhos grandes, cativantes, que visam emocionar o espectador. E a técnica, se vocês forem ver, são mesmo vários pedacinhos de pedras coloridas para se formar o desenho. Pode ver que é bem detalhado, eles colocam ali mesmo até as sombras no desenho, com tons diferentes dos pedacinhos de pedra. Aqui uma outra imagem, um mosaico no batistério de São João. E na Idade Média as obras contavam histórias e passagens bíblicas, né, de reis e heróis. Então seria uma igreja, né, um lugar onde se ia para rezar, e tem lá a imagem feita com mosaico. Tem Deus ali bem grande e figuras pequenininhas de pessoas, anjos. Por quê? Porque naquela época as pessoas aprendiam muito através dessas histórias contadas. Então era uma necessidade até didática para conhecer trechos bíblicos mesmo, que as pessoas viam nas igrejas. Perguntinha para vocês, você já viu um mosaico pelas ruas da sua cidade? Então eu trouxe aqui um exemplo de Curitiba, tá? Curitiba, a gente tem o Puty Lazarotto, né? Um artista bem conhecido. Aqui no caso, ele está entre mosaico, ele segue a ideia do mosaico, mas é uma azulejaria também.
Então ele mostra diversas questões de Curitiba através desses mosaicos, azulejaria. Então ali é o tubo de ônibus, por exemplo, ali tem a catedral, diversos pontos turísticos. Em Curitiba temos diversos murais feitos pelo Puty. Aí vocês vão ver que esse tema da aula, a parede como suporte, geralmente ela está associada a muitas pessoas verem, né? Se utiliza do suporte parede ou muro para que mais pessoas tenham acesso àquela informação artística. Informações sobre o Puty, né? Conta a história da cidade de Curitiba por meio de seus enormes murais. Agora a gente vai falar um tanto de arte de rua. Arte de rua, no geral, são manifestações no espaço público. O que é espaço público, né? Eu comentei com vocês aquela vez, né, nessa aula, que o museu seria um espaço público, mas eu estou falando de arte do espaço público da rua, que são pessoas que geralmente não estão indo especificamente para o museu, para uma galeria, para um teatro, elas só estão passando com objetivos diversos. Geralmente a arte de rua ocorre em ambiente urbano. Eu comentei com vocês a diferença sobre arte de rua, street art, que é a versão em inglês, né? Geralmente a gente relaciona street art com o grafite, e o grafite como um dos elementos da cultura do hip hop, bastante difundido ali na década de 70 nos Estados Unidos, né? Tem um estilo bem característico. Então, o grafite é uma técnica usada para aplicar o desenho ou ilustração em muros, geralmente do espaço urbano. Ali a gente tem uma cena da série Get Down, que conta a história desse movimento do hip hop. Atrás ali dos garotos a gente tem um desenho de um grafite que segue bem o estilo da cultura do grafite do hip hop, e eles também têm nas roupas esse estilo, e a gente vê um ambiente mais pobre, mais desfavorecido, que tem ali resíduos, e os garotos ficam ali jogando, brincando naquele espaço. O grafite pode representar números, letras, símbolos tipográficos ou até mesmo qualquer outra forma de imagem figurativa ou abstrata. É aplicada com tinta aerossol, né, os sprays, ou não, por meio de um corte ou perfuração em papel ou acetato. Ele tá falando dos stencils, né? Você pode utilizar papéis para produzir grafite quando você faz um vazado no papel e passa o spray por cima, né? Utiliza como um molde mesmo. Aqui a gente tem um grafite do Banksy, que é um conhecido grafiteiro, conhecido mais os grafites do que a pessoa dele. Ali na imagem a gente vê, né, o que ele colocou num muro público, que tem o desenho de uma pessoa limpando o muro, né? E o desenho que ela está limpando remetem à cultura da arte rupestre, né, da pré-história ali, que tem os caçadores, os animais. Aqui uma reflexão. Talvez a intenção do artista seja provocar quem olha para a imagem, fazendo pensar sobre os caminhos trilhados na criação de linguagens artísticas desde a arte rupestre. Então, assim, o Banksy, ele trabalha muito com a ideia de patrimônio artístico mesmo. E a arte rupestre certamente é um patrimônio da humanidade, é aquilo que a gente tem na nossa memória. Então ele está comparando, por exemplo, com o grafite. Será que é interessante se manter alguns grafites e retirar alguns grafites? Há momentos em que, por desconhecimento, alguns governantes, por exemplo, mandam apagar grafites dos muros, sem saber que talvez aquilo tenha uma importância cultural, artística muito grande. Então aqui tem um detalhe da obra do Banksy, né? E um detalhe da arte rupestre na Caverna de Lascaux, no sul da França, que é um dos locais que tem uma arte rupestre mais elaborada. Só para vocês verem a comparação, ali os animais, a forma como ele quis realmente remeter a essa arte mais antiga.
Banksy, no Graffiti Removal, que é aquela obra de 2008, o artista traz reflexão para a preservação da memória da obra e do nosso patrimônio. O Banksy, a gente conhece muitos grafites dele, mas a gente não conhece tanto a pessoa dele, porque ele trabalha meio que escondido. Se ele vai estar em entrevista, ele dá de máscara, por exemplo, que ele quer manter a identidade dele segura. Justamente porque o grafite nem sempre é uma arte autorizada. Aqui uma tarefinha para vocês fazerem agora. Agora mesmo procurar aí na sua casa. Materiais, pode ser papelão, folha de caderno, bandeja de isopor e etc. O que vocês encontrarem desse tipo que possa servir de material para vocês construírem um grafite. Então, um bom tempo aí para vocês procurarem.
E aí, guardem aí esse material um tanto que a gente já retorna com ele. Ainda nesse tema do grafite, da parede como suporte, né? A gente vai falar do lambe-lambe. Ali a gente tem algumas imagens de cartazes colados. Então, o lambe-lambe é uma técnica em que você utiliza um tipo de cola para fixar nos muros, nas paredes, isso que poderia ser um pôster. Geralmente eles têm mensagens de crítica social, crítica política. Repare ali na imagem, falando ali, tem uma roda de bicicleta com asas, tecnologia do corpo, talvez falando da liberdade que a bicicleta proporciona. Talvez pensando na ideia de se trocar, em vez de usar tanto carro, que tem muita poluição, né? Talvez usar mais bicicletas. Minha, sua, dele, nossa, de vocês, deles. A praça é de todos, reivindicando justamente o ambiente público para o uso da arte. Um tipo de pôster ou cartaz que é colado em ambientes públicos. Esse é o lambe-lambe. Características presentes no grafite e no lambe-lambe, que é essa arte de rua. Um ali tem como suporte paredes, muros, placas e fachadas de espaços públicos e privados. Pode ser um espaço público que transitam várias pessoas ou pode ser um local privado que a pessoa autorizou a colocado daquele material. Geralmente é em ambientes urbanos, onde passa mais gente. Evidenciam a arte de artistas desconhecidos, geralmente marginalizados. Então, a arte de rua ela é feita geralmente por artistas desconhecidos, a pessoas que não têm assim, a oportunidade de estar num museu, numa galeria. E geralmente está associada à marginalização dessas pessoas. Então, são pessoas que não têm assim, um estudo elaborado, não vão para uma universidade de arte, geralmente, tá? Mas querem, de alguma forma, mostrar a sua reivindicação do espaço público, mostrar que também é deles. Outras características é próxima dos observadores com temas do cotidiano e críticas políticas e sociais. Então, é muito interessante observar o grafite e o lambe-lambe porque eles estão trabalhando justamente as questões vividas no dia a dia por aquele ambiente urbano. Então, quais são as reflexões, quais são as sensações das pessoas que passam por ali, quais são os problemas. Esses trabalhos possuem um valor efêmero. O que é um valor efêmero? Ele é temporário, então quer dizer, ao se colocar um trabalho no ambiente público, eles podem ser retirados, pode se pintar por cima, eles podem ser deteriorados. Ao se fazer uma outra construção, eles podem ser retirados. Alguns consideram como vandalismo ou poluição visual. Então, o grafite e o lambe-lambe não agradam a todos. Tem pessoas que consideram vandalismo mesmo, por ser uma prática ilegal, errada, e não consideram bonito, porque seria apenas mais uma poluição visual em meio a toda aquela informação que os ambientes urbanos possuem. Pode ser autorizado ou não, lembrando que se não autorizado, ela é ilegal, sujeita a multa. Agora sim, vocês vão pegar aquele material que vocês já buscaram e vocês vão pensar, eu quero construir um stencil ou um lambe-lambe. Vão tentar elaborar, construir um stencil, né, um molde para o seu trabalho e aplique-o em seu caderno. Ou então use o material para fazer um lambe-lambe. Então você escolhe. Você pode utilizar e aplicar no caderno. Dessa vez você não vai poder colocar na parede, a não ser que na casa de vocês autorizem. Mas eu acredito que a maioria vai conseguir colocar no caderno. Então tá, tempo para vocês.
Então agora que vocês fizeram aí, ou pelo menos começaram a fazer o stencil ou lambe-lambe de vocês, deixa um pouquinho de lado que a gente vai para o nosso quiz. O que é uma arte efêmera? Lembram que eu falei que o lambe-lambe e o grafite são artes efêmeras? Por quê? É uma arte feia? É uma arte temporária? É uma arte permanente? É uma arte com papéis colados? Tempo para vocês. Então, vamos ler de novo. O que é uma arte efêmera? A. É uma arte feia? B. É uma arte temporária? C. É uma arte permanente? D. É uma arte com papéis colados? Enfim, a palavra efêmera quer dizer o quê? É uma arte temporária. Lembrando que eu falei para vocês que o grafite e o lambe-lambe, eles são efêmeros, eles têm um valor efêmero. Efêmero quer dizer temporário. Por quê? Porque ao ser colocado no ambiente público, num muro, numa parede, numa placa, eles estão expostos a pessoas que queiram destruir, pessoas que queiram apagar, pensem aquilo como uma poluição visual e queiram passar tinta em cima, deixar tudo branco de novo ou tudo cinza. Também aquele ambiente pode ser reconstruído, pode ser desfeito para se construir outra coisa em cima. Então ele está sujeito a esse processo. Quem trabalha com grafite ou lambe-lambe deve saber que aquilo não vai ser sempre protegido. Questão número 2. Qual é a diferença entre o grafite e o lambe-lambe? A. Não há diferenças. B. A técnica. Um é pintado e o outro é colado. C. Um é colorido e o outro não. D. Um é feito em muros públicos e o outro é colocado em museus. Tempo para vocês.
Bom, vou ler novamente para a gente refletir junto. Qual é a diferença entre o grafite e o lambe-lambe, né? A gente sabe que eles têm algo em comum, que é o suporte da parede, é o suporte dos muros. A. Não há diferenças? B. A técnica, um é pintado e outro é colado? C. Um é colorido e outro não? D. Um é feito em muros públicos e o outro é colocado em museus. Bom, um é colorido ou não? Poderia ser, mas eu mostrei alguns lambe-lambe, eles são coloridos, certo? Um é feito em muros públicos e o outro é colocado em museus. Ou não há diferenças? Vamos ver. A alternativa correta é a técnica. Então, a técnica é a forma escolhida para se trabalhar em cima daquele suporte. Então, o suporte é o mesmo, seria uma parede ou um muro, uma superfície vertical, né? Mas, enquanto que o grafite é pintado, né? A técnica da pintura, ali do stencil, por exemplo, é um tipo de pintura. O lambe-lambe, ele já é colado. Então, quem trabalha com o lambe-lambe, às vezes é mais rápido chegar lá e colar do que se fazer uma super pintura do grafite. Questão número 3 do quiz. O que é a arte de rua ou street art? A. Obras de arte em museus. B. Arte de ambiente rural. C. Manifestações em espaços públicos. D. Pintura. Tempo para vocês pensarem. O que é arte de rua ou street art? A. Uma obra de arte em museus. Falei para vocês que a característica mais marcante da arte de rua é ela estar em espaços públicos. Quando eu digo espaços públicos, eu estou falando da rua mesmo, onde circula várias pessoas com objetivos diferentes, como ir ao trabalho, tá indo almoçar, tá indo visitar alguém. Não necessariamente um museu, né? Não tem a ver com museu, com uma instituição. Geralmente ela não acontece em ambientes rurais, tá? Justamente porque ambientes rurais não passam tanta gente e a arte de rua tem essa característica de ser apresentada para um público mais amplo e diversificado. C. São manifestações no espaço público ou é apenas uma pintura? A gente já viu que o lambe-lambe, por exemplo, faz parte da arte de rua e ele não era bem uma pintura, né? Então vamos ver qual que é a resposta. A alternativa correta é a C, manifestações em espaço público. Então, quando ouvirem falar em arte de rua ou street art, lembrem-se de espaços públicos. Vamos para agora os nossos testes. 1. Geralmente,
Os temas do grafite e do lambe-lambe são A. Irrelevantes, pois o que importa é a sua beleza. B. Relacionados aos problemas sociais enfrentados. Tempo para vocês. Então, número 1 dos testes. Geralmente, os temas do grafite e do lambe-lambe são, que eles têm em comum. A. Irrelevantes, pois o que importa é sua beleza. Bom, eu falei para vocês que os temas da arte de rua têm bastante a ver com os problemas enfrentados no dia a dia, ele gera identificação, busca gerar identificação das pessoas com aqueles temas. E a beleza, como diz aqui, a beleza é algo muito relativo, depende de cada um, da perspectiva. Como eu disse, tem gente que considera o grafite e o lambe-lambe poluição visual, não considera algo agradável, e sim um ruído, um incômodo ali. B. Relacionados aos problemas sociais enfrentados. Vamos ver qual que é a resposta correta. A alternativa correta é que os temas do grafite e do lambe-lambe são relacionados aos problemas sociais enfrentados. Lembrando que eu falei lá que geralmente esses artistas não são conhecidos, geralmente vêm de grupos marginalizados da sociedade. Vamos para o número 2. Qual importante artista brasileiro conta a história da cidade de Curitiba por meio de seus enormes murais? A. Romero Brito. B. Poti Lazarotto. Tempo para vocês. Qual importante artista brasileiro conta a história da cidade de Curitiba por meio de seus enormes murais? Bem, murais, na cidade de Curitiba a gente tem bastante, e a gente tem um artista que fez muitos murais, e ele é
O Poti Lazaroto. Então, quem não conhece Curitiba, quando vier, pode prestar atenção nos murais feitos por ele. Mas agora para a questão número 3. Qual suporte foi utilizado na obra Graffiti Removal e na arte rupestre? Qual que é o suporte utilizado nos dois? A parede, B, o quadro. Tempo para vocês responderem. Então, estamos finalizando o nosso teste, né? Apenas a última questão. 3. Qual suporte foi utilizado na obra Graffiti Removal e na arte rupestre? Bom, são trabalhos ali numa longa distância de tempo de diferença. A arte rupestre ali é pré-histórica, no período que se diz sem escrita, né? Escrita que eu digo é escrita com letras, por exemplo, algo que se possa interpretar, ou desenhos, eles não tinham, mas eles tinham arte rupestre, eram desenhos, né? E a gente pode interpretar como eles viviam por essa arte. E já esse daqui do Banksy, ele é mais atual, anos 2000, tem mais a ver com as questões do presente, mas elas têm uma ligação. O que é? Principalmente o uso da parede ou do quadro. A alternativa correta é a parede. Aí a gente tem que estender a noção de parede, né, para não se confundir. Então, quando a gente pensar na arte rupestre, eles faziam em cavernas, mas na caverna tem paredes de pedra, mas paredes. Já o Banksy usava paredes ou também muros, né, que a gente conhece mais atualmente de ambientes urbanos. Bom, agora eu vou fazer uma revisão. Quero que vocês vão relembrando questões da aula junto comigo. Então, o foco dessa aula se deu sobre o suporte e o suporte parede, né? Lembrando para estender essa noção de parede, lembrar das cavernas, dos muros. Então, a gente falou do afresco. O afresco, o nome já indica, ele precisa estar com a camada do suporte fresca. Então, ou cal, ou gesso, e é utilizado um pigmento, uma cor, né, em pó. Então ele é granulado, então ele é misturado, o artista vai lá na parede, que ainda está úmida, e mistura esse pigmento, para que ela tome forma e se espalhe como tinta. E o branco ali na mistura é bem importante para dar luminosidade no trabalho. A gente usou como exemplo um afresco dos egípcios. Tinham formas salientes, tinha os hieróglifos, que era uma forma de escrita deles, e tinha ali a pintura. Lembrando já que essa questão de colocar em paredes, usar a parede como suporte, tanto lá nos egípcios, quanto em Bizâncio, quanto na Idade Média, nas igrejas, quanto no Poti, artista aqui curitibano, era mostrar uma informação para um público mais amplo. Assim também no grafite e no lambe-lambe. Atingir uma maior quantidade de pessoas possível. Então, lá no Egito, o faraó, provavelmente, ao colocar aquelas imagens na parede, queria que os seus súditos percebessem o quão importante ele era, qual era a sua história e o seu poder. Já no mosaico, né, a gente trabalhou com Bizâncio, ali o imperador, a imperatriz, eram pedrinhas colocadas, pedrinhas coloridas colocadas na parede, até bem detalhadas, tinham ali tons diferentes na pele, tinham sombras.
E as figuras sempre tinham um olhar bastante emotivo, uma auréola, mesmo o imperador tinha um círculo de luz em torno da cabeça, porque ele queria se associar ali com a influência do cristianismo na época, com a influência até de Jesus. Grafite e o lambe-lambe, a gente trabalhou sobre arte de rua. Arte de rua, geralmente em ambientes urbanos, geralmente com a intenção de várias pessoas assistirem, pessoas que não estão indo para um museu, não estão indo para um teatro, mas estão só passando por aquele ambiente urbano. A diferença é que o grafite é uma expressão que se usa da tinta, que se usa do spray, o stencil, e o lambe-lambe é colado, ele é mais rápido. Então, é isso que eu tenho para relembrar dessa aula, eu vou finalizando ela por aqui. A dica é que vocês finalizem aquele trabalho que vocês já devem ter começado, com o de stencil ou de lambe-lambe. E eu agradeço para quem assistiu a aula até aqui e eu espero vocês na próxima, que também será uma aula de revisão. Obrigada!